SafeCondo. Moradores acessam por biometria. SafeCondo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é SafeCondo, sua portaria remota. Safe Group, Powered by Servipa. Olá, seja muito bem-vindo ao seu Segue a Pauta, o seu podcast especializado em direito condominial. Diretamente dos estúdios da Destravo Produções, aqui no Centro de Inovações Tecnológicas do Jaraguá, na nossa belíssima cidade de Maceió, doutora Nádia. Hoje, um dia de chuva, um dia acolhedor, por isso que a doutora Nádia está tão elegante, esperando aqui mais uma tarde de baixas temperaturas. Hoje eu vim no clima. O clima está ameno, mas o nosso assunto hoje, ele é um assunto efervescente. Efervescente. Estamos aqui com o nosso host das edições ordinárias. Hoje o nosso convidado especial, Tiago Correia. Muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Rapaz, você vai numa crescente, hein? Show de bola, viu? Tô muito satisfeito. Pessoal, boa tarde, né? Hoje estou aqui como convidado, ó. Convidado. Bom filho a casa torna, hein? Convidado, sim. Vamos dar essa moral. Um pouquinho meio que sabatinado. Vai esclarecer, né? Você vai esclarecer um pouquinho aqui. Porque não é execrado. Não vamos assustá-lo a priori. Mas muito boa tarde. Inclusive, me desculpe. Eu fiquei, então, Você ficou muito empolgado no clima. Eu vi as suas vestes friorentas, inclusive a nossa paleta de combinação aqui, de roxo com roxo, mas é porque o clima também tá pedindo. Muito boa tarde, minha amiga Nádia Correia. Muito boa tarde, Tiago Traller, eu diria Tiago Bonner, quase, daqui a pouquinho, viu, gente? Né? Aguardem em breve. Hoje estamos desfalcados no momento jurídico, nosso amigo Francisco Vasco teve um imprevisto, não pôde estar... Compromissos externos do advogado condominial. Não pôde estar presente aqui conosco, mas vamos deixar registrado, né, nosso componente. A ausência sentida. Porque ele não vinha depois da pisa do Flamengo no Vasco, né, no final de semana. Não vamos abordar. Não vamos abordar assuntos. Disso. Ele tinha um compromisso, infelizmente não pôde comparecer. Mas uma satisfação estar aqui com vocês novamente e hoje falando desse tema que realmente está numa crescente. Particularmente vejo que teve um boom no momento da pandemia, onde muitos negócios declinaram. Esse tema que vamos abordar teve uma crescente exponencial, digamos assim, a nível de Brasil. É um tema antigo, tá, gente? Há mais de 40 anos, né? Tiago vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas a nível de Brasil, realmente ele teve uma amplitude no momento de pandemia. Então, sem mais delongas, por favor, Tiago Oliveira, inicie a sabatina. As perguntas. Antes de iniciar... Eu já tô com medo, viu? Antes de iniciar as perguntas, primeiro nós precisamos, como sempre, acabar com o suspense. E hoje nós vamos falar sobre as cobranças garantidas e condomínios. Vamos abordar diversos aspectos de natureza prática, técnica, inclusive com essa vivência do nosso querido convidado, Tiago Correia. Mas antes disso... não podemos começar aqui a nossa jornada neste dia de hoje sem agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, amigos aqui de nosso programa aqui, que sempre contribuindo para a continuidade do nosso querido Segue a Pauta, que são a Eleal, a Alpex Gás, a Pague Seu Condomínio, a Live Portaria, também a Elemac e a Lima Soluções Prediais e a Safe Condo. Pois bem, meu querido Tiago Correia, eu gostaria que você, antes que nós começássemos, nós montamos aqui uma pauta especial. Eu gostaria desde já de agradecer aos meus queridos colegas do grupo de trabalho da Comissão de Direito Imobiliário do OAB Pernambuco, né? O grupo de trabalho específico de direito condominial, que nos brindou com uma série de perguntas aqui bem
bem, digamos Caliente. assim, Direcionadas. calientes, direcionadas e que com certeza, sendo submetidas antes ou não ao conhecimento do nosso entrevistado, que de fato não foram, elas vão causar aqui um certo burburinho e o objetivo é justamente a gente discutir isso abertamente, de forma transparente, para afastar algumas incertezas que esse mercado, que eu acredito que venha somar, venha contribuir, né, com os nossos condomínios, principalmente aqueles que têm indicação para esse tipo de serviço, a gente precisa mais uma vez fazer o papel que o Segue a Pauta faz, que é fomentar, divulgar e dar segurança jurídica ao síndico e aos colegas que militam também no direito condominial para tocar as suas situações do dia a dia. Então, sem mais delongas, Thiago, eu gostaria que primeiro você fizesse uma breve introdução do surgimento desse mercado e dessa evolução ao longo dos anos e como é que nós estamos hoje de mercado, claro, dentro da área da sua atuação, né, onde você tem conhecimento, no nosso querido Brasil afora. Você com a palavra, meu amigo Thiago Correia. Rapaz, como ele tá, viu? Menino. A gente tenta, amigo. Então, pessoal, vamos lá, vamos bater um papo sobre cobrança garantida, tá? Carinhosamente, alguns chamam de garantidora, outros chamam de inadimplência zero, nome meramente comercial. Como Nádia falou, esse serviço aí não é um serviço novo, porém teve uma crescente no início da pandemia, né, onde vários condôminos, grandes condomínios, né, com a população maciça foi acometido, né, ficando em casa, tendo desemprego, e o condomínio, a instituição condomínio não poderia parar, né, não teve o para do condomínio. Portarias continuaram funcionando, né, material de limpeza sendo comprado, elevador funcionando, energia, água, tudo, né, funcionou. Porém, quem movimenta essa economia financeira dentro do condomínio, o próprio condomínio estava limitado, né, porque ter sido ceifado lá das suas receitas. E daí deu essa crescente no segmento de cobrança garantida. Porém, é um segmento que vem no Brasil há mais de 40 anos, tá? Ou seja, não é novo. Novo sou eu, propriamente dito, no serviço, tá? No segmento, apenas 5 anos de atuação da cobrança garantida. E a gente vem nesse propósito, Thiago, de fato, é fomentar o conhecimento. Quanto mais pessoas tenham conhecimento desse serviço, eu acho que eles vão conseguir melhor fazer essa contratação e levar essa tão sonhada paz financeira para o dia a dia do condomínio. Então, assim, seguindo o caminho do Segue a Pauta, levar esse conhecimento. Então, praticamente, o que é cobrança garantida, tá? Cobrança garantida. Uma empresa constituída que NAI simples de cobrança, certo? Onde somos contratados pelo CNPJ do condomínio para fazer a gestão do contas a receber. O que é isso? Vamos gerar o boleto do condomínio, vamos entregar para o condômino por e-mail e fisicamente, tá? Ou seja, o condômino ele não perde esse contato com o físico. Vamos cobrar, vamos judicializar, custas processuais é com a empresa, custas com certidão de ônus é com a empresa. Todo o aparato financeiro que antes descapitalizava o condomínio e não era feito por falta de receita, a empresa assume esse papel e no sistema bancário D+2, a empresa acredita 100% daquela receita que estava previsionado, certo? Na conta do condomínio. Então, basicamente isso, o condomínio ele passa a receber 100% do valor e ele ali, a partir daquele momento, ele vai fazer as suas ordens de pagamento, ele vai fazer suas manutenções, ele vai fazer cumprir aquela previsão orçamentária daquela gestão, daquela instituição condomínio, não mais se responsabilizando com a receita, ou seja, propriamente dito, todo o D+2 ele já vai contar com 100% daquele valor. Empresa de cobrança garantida, Thiago, ela não é uma administradora, ela não é uma assessoria jurídica para o condomínio. Simplesmente é mais uma empresa contratada pelo CNPJ para que, junto com esses, faça o melhor serviço e entregue o melhor resultado para o condomínio. Ponto, simples assim. É mais uma prestadora de serviço, como tantos outros da relação, né, condominial. Isso. Certo. Partindo dessa premissa, Thiago, eu já vou logo lançar o que eu costumo vivenciar na prática com alguns prestadores dessa espécie, né, que se inserem, que ofertam a
inadimplência do condomínio zerada, esse condomínio não vai ter inadimplência. Enfim, isso é uma mentira. Das garantidoras, digamos assim. Em algumas apresentações que eu tive a oportunidade de ouvir, as empresas se apresentavam como autorizadas, registradas pelo Banco Central. E aí eu lhe pergunto, é uma obrigatoriedade da garantidora estar autorizada, registrada no Banco Central? Não. Na verdade, como eu falei, né? O serviço de cobrança garantida é uma empresa simples com KNAI de cobrança, tá? Não existe nenhuma obrigatoriedade, não existe esse serviço, essa certificação do Banco Central. O que acontece é que empresas que não têm capital próprio dependem de fundo de investimento, tá? Que daí são FDICs, são criados FDICs, fundos de investimento. Por obrigatoriedade no Brasil, o Banco Central ele pede a inscrição na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, por esse motivo de ser uma FDIC, tá? Ela precisa estar regulamentada e seguir vários processos de segurança lá para o Banco Central. Mas não para a empresa de cobrança garantida, ela tem essa obrigatoriedade. A partir do momento que você já é um FDIC, você não é um lastro financeiro próprio. Você depende de terceiros. Entendido. É porque realmente uma determinada empresa, por exemplo, ela chegou e disse: nós somos a única empresa autorizada pelo Banco Central. Não. E aquilo me chamou, essa frase me chamou a atenção. Essa, na verdade, é uma dúvida que a gente sempre tem, né? Pela incerteza do mercado, a gente não tem uma legislação ainda específica que regule esse papel das empresas garantidoras, né? É algo, mesmo já sendo desenvolvido há muito tempo, a gente não tem ainda uma legislação que claramente defina a participação dessas empresas no mercado financeiro. Tiago, então eu gostaria já da gente, se possível, passar para as perguntas. E à medida que a gente for desenvolvendo, você também pode ter total liberdade para fazer qualquer tipo de inserção, qualquer comentário que você entenda pertinente para a gente evoluir e, de forma mais completa possível, passar as informações para quem está nos acompanhando. Tá certo, meu amigo? Sim, inclusive, como nós contamos com a colaboração dos nossos queridos colegas, como eu já falei, do Grupo de Trabalho de Direito Condominial da Comissão de Direito Imobiliário de Pernambuco, eu prometi... Segue a pauta já sem fronteira, hein? Segue a pauta sem fronteira. Hoje com a participação intensa dos amigos da OAB de Pernambuco, né? E uma parada, né, estratégica... Justamente porque a gente vinha na sequência de estar estudando e discutindo aqui com vocês os artigos do Código Civil referente ao direito condominial. Então, estrategicamente, nós fizemos essa... eu posso dizer que é uma pausa. Uma pausa no posto para abastecer o carro. Enquanto a gente abastece e calibra os pneus, a gente aborda outro tema. Esse é um podcast especial justamente pelas dúvidas que... aconteceram nessa última semana, então a gente deu uma pausa, mas o nosso próximo episódio voltamos à programação normal, não é isso, Lúcio? Até porque nós estamos aqui também, como já dissemos, na ausência do nosso querido amigo Francisco Vasco. Exato. Então não podemos fazer esse caminhar sem o nosso querido amigo do topete grisalho, né? Um grande abraço para você, meu amigo. Mas vamos lá, amigo Tiago, seguindo a pauta... nós começamos logo aqui com uma pergunta direta da nossa excelência, o nosso duodecano na OAB Pernambuco, o querido Berivaldo Sabino. Um abraço para você, Berivaldo. E a pergunta já vem em duas simples frases. Inadimplência zero, ponto. O condômino está quite? Show de bola. Vamos lá. Doutor Berivaldo, sumidade, hein? Com certeza. Nesse ponto, eu vou voltar no 1335. Sim. Direito ou dever? Estar quite. 1335. Estar quite é 1336, dever. E participar das deliberações da Assembleia estando quite. Esse terceiro. É direito, de fato. Então, eu vou pegar a redação legal, porque a minha memória, ela já não ajuda mais, mas por favor, amigo, pode desenvolver. 1335, terceiro. 1335, e 35, terceiro. Isso, perfeito. Então eu estou certo em insistir no 1335, exatamente. Isso, perfeito. Então,
Na redação está muito bem claro e daí a gente vai para o entendimento, tá? Condômino, para ele participar da assembleia, para ele ser votado lá, ele precisa estar quite, certo? Essa relação da cobrança garantida mantém a decisão do 1335. Inadimplência zero. Tá? Eu não gosto muito de usar esse termo, porque para mim é mentiroso. Por que é uma falácia o termo inadimplência zero? Porque não existe inadimplência zero. Tá? Salvo um outro condomínio, Isso, você está entendendo? Quando existe inadimplência zero, quando 100% dos condôminos cumprem com a sua obrigação condominial. Aí é inadimplência zero, ponto. Só existe nesse momento. Na questão da cobrança garantida, não existe inadimplência zero, porque se existisse, não teria motivo desse condomínio estar contratando uma empresa de cobrança garantida. Perfeito. Mas isso é uma relação jurídica entre a empresa e o condomínio, ou seja, somos contratados para fazer a gestão do contas a receber. Então, foi feita uma previsão orçamentária, foi feita uma decisão em assembleia, foi visto que naquele condomínio precisa um valor X, tá? Para aquela receita, e a gente vai antecipar, Tiago, o resultado dessa cobrança. Eu costumo dizer que somos tão bons que a gente antecipa o resultado dessa cobrança. Pessoal, quando eu falo somos, é a questão da cobrança garantida, tá? Todas as empresas de cobrança garantida. Então, que antecipamos o resultado dessa cobrança. Então, ou seja, a relação condomínio, ela prevalece, ela se mantém. A relação condomínio com a empresa é que existe esse processo de informação, tá? Então, toda a relação do condômino é perante a garantidora. Se ele não paga a garantidora, ele não está quite. Ele continua, ele passa a ser o inadimplente ali pontual e vai tratar o seu pagamento direto com a garantidora. Doutora Nádia, algum comentário? Inclusive, a ideia aqui é que, na verdade, até pautado nas respostas de Tiago, a gente também possa desenvolver e fazer algum adendo, né? Da prática. Da prática também aliada com os pareceres, né, da matéria de direito, que com certeza sempre estão na sua mesa lhe provocando diariamente. No dia a dia do condomínio é justamente essa fala que Tiago trouxe. Os síndicos, na realização da assembleia e no próprio contrato, eles têm o dever de exigir da empresa contratada, da prestadora de serviço, né, da garantidora, a lista dos adimplentes. Para que, se esse condomínio ele não tenha um passivo anterior, ele possa comparar com quem permanece ali naquela listagem ou quem passou a integrar aquela listagem e assim fazer a triagem de quem está apto ou não ao voto. Porque quando o Tiago falou assim de ser votado, na verdade de votar, né, Tiago? De votar e participar das deliberações da Assembleia, então... Então já lhe faço também um adendo que é a próxima pergunta, já para não interromper seu raciocínio e passar a palavra, que é também a pergunta do doutor Bosco e do doutor Felipe Sampaio. Então, nessa situação também, o condomínio não pode nem votar, o condômino, então ele não pode nem votar e, consequentemente, ser votado. À luz do artigo, de fato, ele não poderia nem estar presente, né? Se ele não pode participar das deliberações, se a condição... Não cerceie. Não. Vamos, na literalidade do artigo ipsis literis, para você participar e votar das deliberações da Assembleia, a condição é estar quite. Se eu não atendo o requisito, obviamente, nem estar presente ali eu deveria, apesar que na prática muitos síndicos não fazem esse impedimento, o que eu até acho... Nem as convenções mais, né? Isso, as convenções mais modernas. As mais modernas, isso. O que eu até acho, de fato, não ter uma exigência. Na questão do voto, ok. É tanto que a gente pede a orientação da lista de presença e da lista dos aptos ao voto, né? A listagem das assinaturas. Então, eu vou seguir o que diz a lei. Obviamente, se ele não está apto a participar da deliberação, a estar ali presente, como que ele vai receber um voto? Tampouco ser votado, né? Exatamente. Ser votado. Pois bem, seguindo nas perguntas e cada vez mais aprofundando e apimentando o debate, nós temos aqui uma pergunta da também querida doutora Eliene Carvalho. Um abraço, Eliene. Várias contribuições aqui da doutora Eliene. E a primeira delas, o primeiro questionamento, Tiago e Nádia, é justamente o seguinte. Existe uma necessidade para a contratação da garantidora. Esse assunto necessariamente ele tem que ser posto em deliberação, em assembleia extraordinária? Isso é um primeiro questionamento. Se sim, ou
Se sim, qual seria o quórum que seria aplicado, principalmente nas situações em que existe o deságio na operação? E eu gostaria também que você explicasse esse conceito de deságio, já que nós estamos aqui em conceitos jurídicos e econômicos e administrativos. Então seria interessante que você explicasse pra gente, amigo. Primeiro, eu gostaria que você respondesse essas duas considerações, claro, baseado nas situações, nas reuniões, nas apresentações que você pratica e também fundado nos pareceres que o departamento jurídico da sua empresa, com certeza, já lhe municia diariamente, né, para fazer essas abordagens. Perfeito, Tiago. Vamos lá. Eu acho que é muito importante situações, tá, dessa contratação perante a Assembleia e perante a vivência nos condomínios. Tá? O que é que acontece? Eu vejo que isso é uma relação de negócio, certo? É uma empresa que está sendo contratada por um condomínio. Então, o condomínio ele vai aceitar o contrato, a empresa vai aceitar o contrato desse condomínio porque ele já entende e já conhece essa inadimplência. Eu criei aqui, até desenhei para ficar mais claro, um condomínio, cenário real, fictício. Um condomínio com 100 unidades e a sua despesa mensal custa R$100 mil. Logo, 100 mil dividido por 100 vai dar R$1.000 de cota condominial, ok? Se 30% desses condôminos não pagam, a gente já tem uma perca de receita de R$30 mil. Ou quer dizer que 70 mil não vai pagar as contas de 100. Confere? Então, a gente já tem uma inadimplência real de 30%. Isso vamos deixar mais claro que se repete essa inadimplência quanto mais todos os meses. Ok? Quando o condomínio chama uma garantidora para fazer a gestão desse contas a receber, quer dizer que qualquer situação que seja favorável a ela na receita é interessante para o condomínio. O que é que acontece? Eu aceito essa inadimplência, certo? De R$30 mil e o condomínio entende que a minha minuta contratual e o meu prazo contratual já foi passado pelo jurídico e já está totalmente pacificado. Porém, o que é que acontece, Tiago? Eu sou muito contra essas travas de prestação de serviço, não só para a garantidora, tá? Mas para qualquer outro tipo de serviço para o condomínio que seja leonino. O que é que acontece? Que ninguém e poucos, quase ninguém falam, né? Tudo que você decide em assembleia está pacificado, que aquela situação, aquele momento ali, definiu e contratou. Peronomútil, né? Sim. Não, na base legal, se o síndico, o que o síndico leva para ser decidido e os condôminos deliberam favorável, foi contratado, amigo. A menos que seja baseado, contraria algum dispositivo de lei. Sim. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa... Ok, não vamos entrar nisso aí. Mas tudo bem. Se ele leva um contrato de uma prestação de serviço, de uma manutenção de fachada, e foi aprovado ali R$300 mil, a Assembleia contratou, foi aprovado. Até porque o entendimento o seu entendimento é de que o síndico levou, mas 20 pessoas aprovaram, então tem-se a contratação por um... Isso. Como é que eu posso dizer? Pelo síndico, com 20 pessoas como testemunhas, balizando aquela... Você está entendendo? E o que é que acontece, Tiago? A partir do momento que um condomínio contrata uma garantidora com 30% de inadimplência e que em 10 meses essa garantidora já absorveu a inadimplência de R$300 mil, certo? A partir do momento que qualquer síndico rescinde esse contrato fora do prazo contratual, tem dispositivos em contrato de algumas empresas, certo? Isso que é importante ser analisado, onde diz que o condomínio tem que devolver essa inadimplência em 30 dias. E eu lhe pergunto, amigo, qual é o condomínio que tem base financeira para devolver R$300 mil em 30 dias? Porque se assim ele tivesse, ele não tinha necessidade da cobrança. Porém, respondendo a sua pergunta, quando a garantidora exige a contratação em assembleia, o síndico deve sinalizar um alerta. Existem ressalvas contratuais, com certeza, nesse contrato aí. Se o condomínio não paga, Tiago, essa devolução de inadimplência em 30 dias, qualquer empresa pode executar esse contrato e pedir judicialmente que arrole qualquer uma daquelas unidades que deu parecer favorável na contratação da Assembleia. Então, isso já tem situações acontecendo no Brasil,
certo? Isso não é caso. Mas alcança só as unidades que aprovaram? Inicialmente, sim. Eu digo porque eu peguei um contrato nesse sentido. É tanto que a gente mudou. Quando a síndica foi contratar, tinha lá em uma das cláusulas que se o condomínio não devolvesse todo o valor garantido em até 30 dias após o aviso da rescisão, isso ela rescindindo, ela não esperando o prazo, tá? Tem dentre as cláusulas. Ela de pronto, a empresa, a prestadora de serviço, estava autorizada a executar e dentre as formas de recebimento, né, que ela vai seguir o rito da execução, claro, ela tinha a opção de ver quais dos apartamentos, por exemplo, já estavam livre desimpedido do financiamento e assim sucessivamente, alternativamente a sua escolha. Aí é tanto que nós modificamos essa cláusula. Não, até aí tudo bem, mas me parece um pouco, e são essas questões que causam às vezes tanta complicação e instabilidade no mercado. O que você está me dizendo é que existem contratos em que aqueles condôminos que aprovaram em assembleia a contratação, eles na verdade, eles estão funcionando como fiadores da operação, o que me parece uma coisa totalmente fora de lógica. Afinal de contas, quando você tem uma execução direcionada para o condomínio, ele pode alcançar, na verdade, todos os seus condôminos. Né? E não lançar aqueles condôminos na qualidade de fiadores. É que ele traz uma lista de Na verdade, ele tem uma ata de presentes ali, é mais fácil. Ele traz as prioridades. Então, eu vou para quem? Eu vou primeiro para esses. E aí é tanto que a gente já modificou. Engraçado. E tem entre outras cláusulas. Quando a gente vai emitir o parecer, realmente fica bem. É por isso que a gente sempre recomenda, quando consultado pelos síndicos, a importância de analisar esses contratos. Não me parece uma cláusula razoável. Exato. Mas, Thiago, voltando, e alguma coisa que sempre me traz muita essa questão, mesmo o advogado nós sempre somos taxados de que temos um pouco de dificuldade, né, na apuração dos números, na apuração dos haveres, e às vezes sendo motivo de piadas diversas, que nós só entendemos de fazer cálculos de 10%, 20%, amigo. Mas nesse seu exemplo, eu gostaria que você me esclarecesse, se possível, já que estamos conversando abertamente, transforma transparente. Nesse seu exemplo, qual seria a vantagem real para o condomínio, você que já tem uma inadimplência de 30%, mas recebe ordinariamente os seus 70%, você fazer um contrato de garantia de valores para continuar recebendo os mesmos 70%, que é a sua taxa média de adimplência. Eu entendi errado, ou a mecânica, pelo menos no exemplo que você nos trouxe, seria para ele ter essa garantia dos 70%. Não, doutor, longe de mim eu falar que o senhor entendeu errado. Não, mas é porque é uma questão contábil. Calma, estamos discutindo a questão contábil. Não se ofenda, eu não me ofenderei. Mas então, como é que funciona? Nesse exemplo aqui, eu fiz um exemplo de um condomínio sem receita garantida, tá? Se ele precisa de 100 mil reais e 30 apartamentos não pagam, ele já tem uma inadimplência de 30 mil e só recebe 70. O que já não dá para cobrir a sua previsão orçamentária estimada. Nesse exemplo aqui, esse condomínio tem indicação. Partindo do pressuposto que a assessoria jurídica do condomínio já fez um bom trabalho, um belíssimo trabalho, já notificou todo mundo, já judicializou, atuante, tá? Na atualização, na cobrança extra, já fez todo o cenário. Porém, esse é um condomínio, uma inadimplência quanto mais. E o condomínio, ele não tem essa saúde financeira de esperar a morosidade da justiça. Certo? Então, assim, nesse sentido, esse condomínio, propriamente dito, tem indicação de uma cobrança garantida. E daí, como que se deve funcionar o valor de honorários que a empresa deve cobrar? Se pede número de CNPJ do condomínio, número de unidades, valor da cota condominial. O estudo, né? O estudo propriamente dito. E a inadimplência real do condomínio é aquele arquivo em PDF que toda administradora fornece. E daí, nesse exemplo aqui, claro, tá? Digamos que nessa inadimplência de 30%, tá? A empresa, depois de analisar, cobra 5% de honorários. Veja bem. Ela está entrando em uma inadimplência de 30% e vai cobrar 5% para garantir. O que é isso, Tiago? Quer dizer que nesse montante de 100 mil reais,
R$5.000 vai ficar para a taxa de serviço da empresa. O condomínio ele passa de 70 mil para R$95.000 de receita. Ou seja, todo D+2, 2 dias após o vencimento, o condomínio não mais receberá 70 mil, e sim passa a receber R$95.000, ok? Nesse cenário aqui, a pergunta que se deve fazer é, o condomínio saiu de uma inadimplência de 30% e baixou para 5%. Inadimplência zero ainda não existe. Na verdade, não é inadimplência. Você recebeu os 100%, mas abateu a taxa de serviço. Isso. Né? A taxa de serviço. Dentro dessa sua fala já é outra pergunta. Você abate o valor ou você emite um boleto para que o condomínio lhe pague na data fixada o valor? Você já faz o abatimento? Tem as duas formas? Na verdade, já retém na fonte, no repasse, certo? E a empresa emite uma nota fiscal referente a esses 5% da taxa de serviço. Perfeito. Tá? Já é retido na fonte. Mas por que ainda não existe inadimplência zero? Porque o adimplente ainda vai continuar pagando pelo inadimplente. Ainda tem 5% de inadimplência. Porque o condomínio não está abrindo mão dessa receita de 5%. Pela contratação do serviço. Para ter a garantia do serviço. Então ainda existe uma inadimplência. E daí a pergunta que a gente faz junto ao grupo gestor, ao síndico, é: síndico, 95 mil paga as despesas de 100? Ele vai responder: não. Então a cobrança garantida ainda não resolve os seus problemas, porque ainda você tem um déficit de R$5.000. Nesse caso, o que é que a gestão tem que fazer? R$95.000 mais 5% de R$100.000 mais 5% de taxa de serviço, que dividido por 100 vai dar uma cota condominial de R$1.050, que quando eu reduzir os 5%, ele vai receber líquido os R$100.000 que ele precisa pagar as contas. Esse ponto é um ponto interessante, porque dentro dessa dinâmica, e eu confesso que eu nunca... Não vi recentemente, Nádia, se você tiver visto, você me diz. Até porque isso serve até como um balizamento, como uma orientação para aqueles condomínios que pensam em fazer a contratação da cobrança garantida. Inclusive, esse serviço esteja provisionado na sua cota condominial. Já vi. Perfeito. Né? Isso é um ponto importantíssimo que eu confesso a vocês que eu nunca me deparei. Em todas as assembleias que tivemos nesses últimos 8 meses, que foram para reajuste da cota, né, a apresentação da planilha, enfim, nas AGOs que fizemos, e acho que já fizemos algumas nesse primeiro semestre, já podemos dizer assim, de 2023, todos foram incluídos. Inclusive, os novos condomínios que contrataram as garantidoras, eles já... No ponto de pauta, antes da planilha, da apresentação da planilha, é a possibilidade, né, da contratação da garantidora. Justamente porque se a Assembleia, após entender que se faz necessária essa contratação, aprovar, ela já, na planilha orçamentária, o síndico já tem as duas situações, a com a garantidora e a sem a garantidora. Então, justamente, a Assembleia já vai deliberar com ou sem e já vai estar embutida, nesse caso, a taxa de serviço da contratação dessa garantidora. Nesse exemplo aí que Nádia já falou, Tiago, é interessante que nesse segundo momento, nessa renovação contratual, certo? Onde a gestão coloca o valor da taxa de serviço como despesa ordinária, isso. Sim, aí de fato vai existir inadimplência zero. Por quê? O que é que acontece? Quando a gente vai fazer uma previsão orçamentária, existe o histórico, o estudo dos últimos 12 meses. Então, se eu tenho R$100.000 de despesa e eu mantive no último ano uma inadimplência de 30%, não adianta eu não colocar essa inadimplência, tá, que foi real, na minha previsão orçamentária. Porque os 30% vai se manter como inadimplência. Então, nunca essa receita vai pagar as despesas. Então, nesse nosso exemplo, nós, fazendo essa correção e fazendo constar nas despesas ordinárias, a gente pode dizer, então, que você tem uma inadimplência controlada fixa e paga pelos adimplentes no percentual, no nosso exemplo, de 5%, mas, a partir de então, você tem um controle de 5%, frente a um descontrole, nesse nosso exemplo, de 30%,
que inclusive pode levar à cobrança e estipulação de taxas extras, tão somente para a cobertura de despesas, das despesas ordinárias. As melhorias. Então, eu acho que esse é o ponto importante dessa nossa primeira fala, e acho também que isso resolve o que a doutora Eliane colocou aqui acerca da realização dos deságios. Porque pensando aqui contabilmente um pouco, e me permito fazer essa divagação, nesse caso você não teria mais o deságio. Porque o condomínio ele acabaria por receber 100% da sua taxa, né? Então a gente correria daquela questão de alegações de deságio. E eu também não vejo na prática, não tenho visto exigências de quórum específicos. Ainda não. Isso é uma tendência que se consta nas convenções de condomínio para que se possa deliberar a contratação. Nádia, você entende que essa situação ela está dentro da esfera de competência só do síndico? Você entende pela necessidade da gente levar esse tema para discussão necessariamente em assembleia? Como é que você enxerga isso? Em termos de legalidade, não. Mas eu recomendo a todos. Nenhum dos condomínios que eu tenho, que eu presto serviço, na verdade, realizou a contratação desse tipo de serviço sem que houvesse a deliberação em assembleia. Porque o síndico ele tem o dever de esclarecer, de ser transparente. E isso faz parte, trazer a assembleia para discutir, para estudar se é interessante, porque uma das coisas que o Tiago falou no começo é a questão se o condomínio tem o perfil ou não. E eu preciso demonstrar para o meu condômino se de fato é interessante aquele momento. Porque para alguns condôminos que são revoltados em pagar pelos inadimplentes, que a gente vê muito isso, é um absurdo, é aquela velha frase que a gente escuta nas assembleias. Então quer dizer que eu estou pagando pelo devedor. Né? E, então é importante que ele tenha o conhecimento daquele serviço. Eu sempre recomendo. Só uma parte. Eu digo que ninguém está falando, eu não falo de não levar transparência. Eu falo da contratação em assembleia. O síndico, sim, ele tem a obrigação moral, tá, de levar ao conhecimento toda a situação do condomínio. Mas o que eu falo aqui, eu particularmente, eu não recomendo que seja pauta de assembleia a contratação, mas levar a discussão, falar de números, falar, se contratar vai ser tanto, se não contratar a cota vai para tanto, eu acho que esse conhecimento... Você sim, como prestador e oferecendo esse serviço, você entende que não há obrigatoriedade de se levar para discutir. Sim, perfeito. Sim. Então, não, para discutir isso, não, para contratar. Para contratar, certo. É isso que eu estou falando. Obrigatoriedade legal não, mas como setor jurídico eu recomendo sim que seja ponto de pauta, justamente para não vir, apesar de o 1348 dar essa competência para o síndico, eu entendo que ele tem essa obrigação, e até porque é um serviço que, na realidade do nosso mercado, e aí eu falo na realidade do que eu vivo, dentro dos condomínios da nossa capital e alguns municípios vizinhos, é uma realidade que é nova para muitos condomínios. Eles não sabem o que é isso, e de repente vão ver essa taxa de serviço. Que é isso? Que serviço é esse que o síndico está pagando que a gente não sabe o que é? Quem é essa empresa? Então, para evitar esse tipo de discussão, eu digo, síndico, leve para a assembleia. Quando você explicar, quando o seu condomínio tiver ciência do que é, se for interessante, claro, pode ter certeza que todos eles serão favoráveis, porque a briga constante que a gente tem se há necessidade de reajustar a cota condominial é justamente essa célere desabafo ou pergunta, eu estou pagando pelo devedor, eu estou pagando pelo inadimplente. Então, eles vão querer que o inadimplente pague tudo que ele tem direito. Não haverá muita burocracia nisso. Seguindo a pauta e ainda seguindo a extensa lista de perguntas enviada pela nossa doutora Eliane Carvalho, ela faz a seguinte consideração, Tiago. E, de fato, isso é uma constatação também triste que a gente vê no mercado, prática também executada por alguma dessas empresas garantidoras, no que se referem à cobrança dos juros e multa do inadimplente. Nós temos, eu me lembro de uma oportunidade que nós tivemos um evento discutindo essa matéria, lá na Comissão de Direito Imobiliário, da OAB Pernambuco, em que o nosso amigo Rogério Camelo trouxe uma situação que o débito condominial ele sofria atualização pelo IGPM, multa de 2%, de 1%, depois mais 10%, e ainda a atualização por um fator além do GPM, uma multiplicação pelo fator de correção, no caso dos débitos de Pernambuco, pelo INCOGE.
Então, pasme, nós já nos deparamos com essa situação. E aí eu lhe pergunto, como deve ser feita efetivamente essa cobrança desse débito que fica sob responsabilidade da garantidora? Quais são os normativos que devem ser aplicados para a gente poder ter essa cobrança com segurança e legalidade? Rapaz, isso aí, Tiago, chega até a doer, né? Mas da mesma forma que acontece isso de forma errada por algumas empresas, ainda a gente vê administradores de condomínio fazendo reajuste de cota com índice de IGPM, índice de salário mínimo, que praticamente é uma aberração, né? Como é que se deve funcionar, Tiago? Praticamente eu vou voltar aqui na composição da cota de condomínio, certo? Existe uma escola no Brasil que é favorável ao desconto pontualidade, certo? Existe uma escola jurídica no Brasil que é contra. Então vai da realidade de cada um, ninguém até hoje nunca disse se é errado ou se é certo isso. Existem condomínios que colocam o desconto pontualidade, ok? Ok. A partir do momento que você contrata uma garantidora que existe o desconto pontualidade, automaticamente você deve cancelar esse desconto pontualidade. Porque a garantidora, ela vai pagar igual no vencimento e vai ter todos os direitos que todos os condôminos. Esse é um ponto importante. Logo, se você tem uma cota de condomínio de R$400 e R$50 de cota de desconto, a garantidora ela vai pagar por 100% das unidades no valor de 350. Ela vai ter ou a bonificação de 50%. E quando o inadimplente for pagar a garantidora, esses R$50 vai ficar para a garantidora. É mais uma forma de ganho. Então, ou seja, quando existir desconto pontualidade que tiver a contratação da garantidora, cancela-se automaticamente o desconto pontualidade, porque senão é mais uma forma de lucro para a empresa. Na questão de juros e multa, tem que ser o que está convencionado, certo? Se tiver algo que não esteja convencionado, é código. Multa, uma única vez, de 2%. Juros, 1% ali ao dia. Correção, né? Correção quando não estipulado na convenção. Isso, no mínimo o INPC, né? Isso, o STJ já pacificou essa questão. E daí o que é que acontece? Questão de 10%, 20% são honorários administrativos de cobrança, certo? Então é juros, multa e honorários. Então, tudo que o condômino vai pagar, ele pagaria a empresa como se estivesse pagando o condomínio. Não pode ser diferente. Cobrança essa que tem que ser implementada necessariamente por advogado. Isso. Lembrando que essa é uma ressalva que a gente sempre faz, né? Que a própria mora, esse tipo de juros são juros previstos lá no 389 e 392 ou 95 do Código Civil, né? E também, por vezes, tem a previsão, mas sempre fica a ressalva de que para incidência de quaisquer honorários, honorário não é uma palavra que significa só que são valores cobrados, isso, mas no caso da cobrança de honorários advocatícios, por óbvio, só podem ser praticados e executados por advogado. Taxa administrativa por cobrança. Não se chama, exatamente. Não se pode chamar de taxa administrativa honorários, né, advocatícios, que tem a previsão lá no Código Civil. Então, assim, tem que ser dessa forma. O que é que acontece ainda? Dispositivos contratuais, tá? Onde se diz que se a inadimplência aumentar a taxa de serviço, não vou chamar nem de honorário, mas a taxa de serviço da garantidora, ela aumenta, certo? E daí ele coloca dispositivos ali onde vai se tornar uma coisa muito agressiva para o condômino. Você está entendendo? Então, assim, a base legal, a base como se deve funcionar a coisa, é o que está convencionado. Então, assim, a empresa ela passa a fazer a gestão do contas a receber e ela segue todas as regras do condomínio. Ela não vai inventar dispositivo de cobrança. Pois bem, amigo. Seguindo nessas questões tão específicas. Tem mais aqui também. Tão específica, é porque as perguntas vão chegando, né? A interação, o tema é palpitante e as perguntas vão chegando. Eu gostaria de saber sua vivência prática naquelas convenções que a gente tem a estipulação do fundo de reserva. Eu sei que isso é um ponto que traz bastante controvérsia. Então, como é que a gente
executa, né, no ponto de vista de viabilidade, de operacionalização e não de execução judicial, não estamos falando de execução judicial, mas de operacionalização, esse entrelaçamento, muito obrigado. Entre a questão da garantia, entre a questão do crédito garantido e a reserva também dos valores para o fundo de reserva. Como é que a gente consegue operacionalizar essa situação? Perfeito, Tiago. O fundo de reserva, ele já está embutido no valor da cota condominial. Então, quando o síndico vai fazer a previsão orçamentária, ele já coloca ali, ele já estipula, ele já prevê os valores de manutenção do que ele vai fazer, folha, encargos, né, manutenção, implantação desse sistema de segurança. E o fundo de reserva, de 5%, 10%, aí vai de cada condomínio. E quando ele vem o montante que forma a cota condominial, ele chega para a garantidora e diz, o meu valor de receita é X. Então, a empresa, ela garante 100% ali daquele X. O condomínio que, ao receber esse dinheiro, ele destine o percentual do fundo para cota fundo, para cota fim. A gente não interfere nessas decisões de assembleia. A gente não deve interferir, entendeu? Então, tudo que é aprovado em assembleia, se vai aumentar a cota condominial, se vai baixar, se vai ser instituído taxa extra ou não, a gente não interfere, a gente só acata. O que a empresa normalmente não garante é a multa por infração de regimento. Porque daí, quando chegar no judiciário, quando existir a cobrança, aí que vai entender se foi uma coisa realmente, que foi uma transgressão ou se foi uma coisa pessoal, então, e daí a gente não garante essa situação. Doutora Nádia, suas perguntas aí, você só estou fazendo as perguntas aqui, eu não quero monopolizar as nossas discussões. Por gentileza, já temos alguma pergunta aí ou eu posso consultar aqui? Pode consultar aí. Pois bem. Acho que essa daqui, faça essa daqui, essa que é importante, que gera muito questionamento, inclusive dúvidas até pelos próprios síndicos, que no início eles fazem até uma confusão da questão dessa emissão. E alguns contratos trazem uma pegadinha em relação a isso. Mas faça a pergunta que eu vou fazer a consideração. Eu gosto das observações da doutora Nádia, que ela sempre dá um tom de suspense e eu gosto muito desse suspense que é trazido. Na verdade, essa foi uma pergunta formulada pela nossa colega Vanessa Ponzi, lá também da nossa comissão. E ela, juntamente também com o doutor Eliene Carvalho, que eu acho que, na verdade, ela fez um estudo concentrado aqui, Tiago. Mas vamos lá, vamos responder. Esse é o último questionamento da doutora Eliene. Vamos lá. E a Vanessa Ponzi, juntamente com a doutora Eliene, perguntam, mas o condomínio pode passar o nada consta? A gestão vai se submeter a esse nada consta emitido pela garantidora? Qual seria a base e qual o fundamento legal? Bom, perfeito. Como eu disse, a empresa foi contratada para fazer a gestão do contas a receber, certo? Quem está fazendo o acompanhamento daquelas baixas de boleto, quem é que tem o acompanhamento para saber se o condômino pagou, se o condômino não pagou, hoje vai ser a garantidora. Tá? Então, assim, se o síndico ele vai fazer uma assembleia, ele precisa consultar o banco de dados da garantidora, pedir uma declaração de uma lista de inadimplência e poder ir para a assembleia dele. O condomínio ele tem uma inadimplência, Tiago, antes da entrada da garantidora, certo? Existe lá um passivo, uma inadimplência lá. Quando a garantidora entra, ele tem a certeza do recebimento, tá? De hoje para frente, todos os meses ele vai contar com aquele dinheiro, certo? A gente já falou que o condômino inadimplente, com a entrada da garantidora, ele não tem direito de votar, ele continua inadimplente, certo? Então, o que o síndico vai fazer é pegar como ele pegaria da administradora a lista de inadimplente e vai consultar. Quando hoje não tem uma garantidora e o síndico precisa dar uma declaração de quitação, ele consulta quem? A administradora. Com a garantidora, ele vai consultar a garantidora. Se lá existe débito, logo ele não tem poder, quer dizer, até tem poder, ele não tem a orientação de entregar uma declaração de negativa de débito. Porque se assim ele fizer, ele está dando ciência que a unidade não existe débito e ele sim vai ter que pagar essa inadimplência, o valor desse débito.
como é feito hoje normalmente. Ele como condomínio. Ele como síndico. Como representante do condomínio. Ele vai fazer esse dinheiro voltar lá para a conta do condomínio. Presumo eu que isso você tem hoje em dia, nessas minutas, uma cláusula contratual bem definida quanto a esse ponto da... Sim. Tiago, justamente, eu vou ler. Eu tô hoje aqui, eu tô com 6 contratos de empresas diferentes, né? De prestadoras A doutora Nádia também fez um estudo prévio para comparecimento no programa. Essa situação, essa pergunta da doutora Vanessa Ponzi e da doutora Eliene, é justamente, ela tá em todos os contratos, é uma cláusula de todos os contratos. E ele diz assim, ó, das obrigações do condomínio. Não dar quitação ou qualquer declaração de quitação a condôminos que estejam em atraso, mesmo que o condomínio já tenha recebido o valor das cotas, taxas por antecipação da prestadora de serviço, salvo se a prestadora de serviço declarar por escrito que não há pendência daquele condômino para com o condomínio. Então, eu estava abrindo aqui, todos eles dizem, tem praticamente esse teor, é o mesmo teor, é uma das obrigações do condomínio. Isso, mas eu vejo como dispositivo já legal. É uma cláusula estándar desses contratos hoje em dia. Isso. Inclusive, ela traz uma penalidade, que se isso for descumprido, pode ensejar até o motivo da própria rescisão em algumas. Sim. Porque ele vai ter que garantir, devolver para a prestadora de serviço esse valor daquela determinada unidade e podendo ainda ensejar na resolução. Penso eu que essa preocupação, ela traz justamente para que você não tenha a perda da característica do título executivo, que é a sua exigibilidade, né? Sim. Então, penso eu que se você dá uma quitação que aquela unidade não possui débito, você não tem título que possa manejar, instruir a execução. Que ressarcir o valor, né? A título de perdas e danos, né? A título de perdas e danos, esse valor tem que voltar porque já foi antecipado, já foi garantido, como você colocou aqui. Então, perfeito. Supera essa primeira. Eu também tenho uma pergunta, e eu tenho a maior satisfação de fazer essa pergunta desse grande colega lá de Pernambuco, do ramo condominial, meu amigo pessoal, Rogério Camelo. E ele faz sempre uma pergunta muito bem colocada, com certeza não sem nexo, Tiago. Ele assim me pergunta, claro, né, para passar essa pergunta para você. As garantidoras atuam com cessão de crédito ou fomento? E aí eu gostaria que, na medida do possível, você passasse da sua experiência exatamente por que é que você... Creio eu que você não vai trazer uma terceira, ou também pode trazer uma terceira situação. E nesse sentido, você também justifica pra gente por que é que você defenderia uma terceira forma de atuação das garantidoras, meu amigo. Tiago, interessante essa pergunta. Eu entendo, tá, que o condomínio ele não pode subrogar a cobrança. Normalmente, o que se faz é feito por cessão. Toda cobrança ela deve ser feita em nome do condomínio, certo? Não é em nome da garantidora, não é nome de nenhum outro. Tem que ser em nome do condomínio. O síndico, ele subestabelece, ele tem que mandar lá um preposto, participar das assembleias ou procurar alguém, subrogar, não seria subrogar. Procurar alguém para fazer representar, outorgar alguém para representar o condomínio, tá? Judicialmente. Então, assim, é sempre caráter de cessão. A gente vai abordar, ao final, nós temos ainda alguns elementos complicadores. Não seria tão fácil, né? Se fosse fácil, seria difícil, né? Não seria tão fácil a sua tarde aqui hoje. E antes de abrir uma pequena divergência com um amigo, e não sem razão, eu gostaria de escutar tanto você como a doutora Nádia com a parte final da pergunta do nosso querido Rogério Camelo, que ele gostaria de saber se, de fato, a característica PropTerrem, né? PropTerrem, ela se perderia no momento que a garantidora ela faz antecipação dessas receitas. Perfeito. Eu gostaria, primeiro interrompendo, enquanto você toma um copo d'água, que a doutora Nádia nos desse aqui um parecer ao vivo sobre essa questão da possibilidade de perda ou não do crédito condominial deixar de ter sua natureza PropTerrem. Então, na prática, as garantidoras, elas funcionam de fato como outorgadas. Todos os contratos que eu já pude analisar, o condomínio constitui a procuração
a garantidora. Então, neste caso, como é defesa ao síndico, né, delegar a luz de 1348, ela cumpre isso. E na maioria, na maioria não, e nos contratos que eu já pude observar, ele traz isso muito intrínseco. Portanto, nessas situações em que eu pude observar, não perde, porque ela não atua de forma independente, mas sim como uma procuradora. Salvo, tem situações, tá? Tem situações quando a empresa é participante de um fundo de investimento, tá? Uma FDIC, tá? A parte contratual, o estatuto de maioria dos FDICs, tá? Ele assume a cobrança. E a partir do momento que o cedente tem que ser o fundo, aí sim eu entendo que perde a característica do próprio terreno. Tiago, mas o que é FDIC mesmo? Gente, é bom deixar claro que muitos síndicos estão ainda se ambientando com esse cenário. Inclusive, e muitos termos são desconhecidos. Esclareça pra gente, mas Thiago, eu vou fazer justiça aqui ao nosso convidado. Ele, quando estava introduzindo o assunto e quando abordamos a questão, se eu não estou enganado, me corrijam, da questão da obrigatoriedade da inscrição junto ao cadastro junto ao Banco Central, ele chegou a fazer, inclusive, uma situação, mas enfim, amigo, por favor, repita para que nosso qualificado público fique ainda mais qualificado e ambientado com a terminologia. Rapaz, FDIC já acontece aí no Brasil em várias situações. Tem grandes empresas, grandes indústrias já usam FDIC, você está entendendo? Que na verdade é fundo de investimento de direitos creditórios, FDICs, tá? Ou seja, você e Nádia têm um dinheiro guardado, tá? E daí vocês precisam aportar esse dinheiro no fundo para que esse dinheiro renda, para que esse dinheiro trabalhe. Para um determinado fim. Para um determinado fim. Então, algumas empresas criam esses fundos para captar no mercado esse dinheiro, certo? Para alocar no cobrança garantida, certo? Quando o fundo é voltado especificamente, nesse nosso especificamente, exemplo. Tá? Então, assim, tem estatutos do fundo lá que ele assume essa cobrança. Então, a partir do momento que você assume essa cobrança, aí eu entendo que na cobrança judicial você perde essa característica do próprio terreno, certo? Então, assim... Mas você, então, está partindo do princípio, da premissa que a perda da característica da característica próprio terreno, ela passa por uma questão, menos por uma questão de disposição, mais por uma questão de disposição contratual da empresa que está adquirindo o crédito do que pela própria execução do contrato, pela própria previsão contratual entre o condomínio e garantidora. Isso. Mas quando é um contrato de FDIC, tá? Já tem lá falando que realmente é fundo de investimento, e daí o que o condomínio pode fazer é solicitar o estatuto, ou seja, colocar situações que ele possam entender como é que vai funcionar de fato essa cobrança. Porque a partir do momento que você perde a característica próprio terreno, ou seja, você perde a garantia do imóvel. Concorda? Que é o que amarra a operação. A operação. E daí ele vai executar alguém. Quem é que assinou o contrato com ele? O condomínio. Então, não mais aquele débito da unidade do Tiago é responsabilidade do Tiago. Mas agora é do CNPJ do condomínio que vai ser arrolado. Mas o desenrolar contratual é que a cobrança, que os atos de cobrança sejam executados contra o condomínio inadimplente. Certo, mas se ele perde a característica próprio terreno, não tem mais um imóvel em garantia. Mas então a gente tem que... É uma boa discussão judicial. Mas então, por que eu estou perguntando isso? E já vou antecipar aqui também a outra pergunta do nosso colega Dr. Bosco. E ele justamente está começando a conversar sobre isso. Vamos fazer um evento na comissão lá, hein? Vamos. Tô gostando. A gente já está adentrando, né, a maior problemática, como sempre, a problemática jurídica do tema, é se o condomínio que tem uma garantidora, ele teria legitimidade para entrar com a ação de execução contra o proprietário cuja dívida foi garantida pela garantidora. Então, já foi respondido porque a cobrança é feita em nome do condomínio. Esse é o ponto. E aí eu quero problematizar e dizer que talvez seja daí
né? E aí já nós temos aqui uma tendência de sempre tentar contribuir com os temas e com a matéria. Por que é que eu acho que a gente precisa de uma maior... clareza. Uma clareza e até mesmo uma regulação do mercado. Não é uma regulação do mercado. A gente precisa de uma legislação específica. Eu tenho aqui, eu também fiz o meu dever de casa, as minhas anotações. Nós temos aqui dois precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça. Não é? O primeiro deles... Qual é esse, Thiago, de onde? O primeiro deles é o RESP do Rio de Janeiro, 210.651 do Rio de Janeiro. É um julgado do ano de 2022. E que ele aborda justamente uma das maiores problemáticas que existem, que é saber se o condomínio pode diretamente ingressar com a ação. Aqui a gente já está discutindo sobre uma outra ótica. Aqui a gente não está partindo da questão da procuração outorgada, né? Ou a procuração outorgada à garantidora, ou seja, a cobrança não sendo realizada em nome da garantidora, e sim realizada diretamente... Pelo condomínio. Não, correção. A cobrança sendo realizada diretamente pela garantidora e não em nome do condomínio. Então aqui a gente já está partindo de uma problemática maior. Vocês primeiro me informaram que a praxe do mercado é essa cobrança ser feita em nome do condomínio e os créditos serem direcionados para a empresa garantidora. Aqui nós temos a problemática da seguinte ordem. O crédito foi, em tese, cedido, o crédito foi garantido pela empresa, a empresa ingressou com a execução e o condomínio também ingressou com a execução ou se habilitou também nos autos para dizer que aquele crédito era dela. Então nós temos duas situações aqui e o STJ... Houve algum arranho aí na relação entre condomínio e garantidora. Quando se chega nessas duas situações desses precedentes, com certeza algum problema na relação contratual já ocorreu. E aí nós temos duas considerações que elas vão além, pelo menos das observações que você fez, da natureza tanto do FDIC. Ela se atém à própria forma como se desenha a entrega do crédito entre condomínio e garantidora. E o RESP 210.659.1, ele afasta, nesse primeiro precedente, a possibilidade da garantidora executar em seu nome o crédito, porque diz que no contrato firmado com o condomínio não existiu uma total cessão dos direitos em favor da garantidora. Então, ele informa que o contrato entabulado entre as partes não foi disponibilizado, não foi informado de maneira clara a total cessão. Como se tivesse praticamente dito que você pode fazer a cobrança, mas o crédito não é seu. Você fez uma amarração nesse sentido. Então, talvez tenha sido, a diferença desses dois casos, tenha sido a forma como o contrato foi desenhado. E já nesse segundo caso aqui, que é um caso do Paraná, também RESP, o RESP de número 1.787.441. Repita, por favor. 1.787.441 do Paraná. Nós tivemos o mesmo STJ dizendo que sim, a legitimidade para a cobrança da dívida seria única e exclusivamente da garantidora em seu nome daquele crédito que foi objeto do contrato, afastando a legitimidade do condomínio de fazer, de interpor a ação executória. Então, veja, nós temos duas situações e esses precedentes são interessantes. Vai entender. Esses precedentes... A gente briga para fazer uma coisa correta. Eu fiz questão, só que fazendo um link, eu não sei como o sistema, nessa situação, porque a gente já está discutindo aqui legitimidade de crédito, como a gente fazer um link na prática com a questão da garantia do bem, né? Ou seja, mantendo-se lá a sua natureza próprio terreno, se na verdade você já está fazendo a cessão do crédito total. E a questão do crédito próprio terreno, ela está relacionada à questão condomínio versus condômino. Então a gente fica sempre se perguntando, mas para que essa natureza próprio terreno ela não se perca, ela teria necessidade de uma autorização
de uma chancela, e aí a gente pergunta se de fato essa aprovação não deveria se dar em assembleia através de um quórum específico. Se essa não precisa ser uma alteração legislativa necessária para que a gente amarre o sistema. Na sua última frase eu concordo ipsis liter. A legislação, de fato, ela é... Um negócio bonito, a senhora falou. Porque é solto. Você vê que nós temos, né, no nosso próprio STJ, entendimentos diversos. E isso provoca essa insegurança. E isso traz essa insegurança. E veja a importância do instrumento contratual. Porque, né, em ambos os casos, eles trazem a questão do contrato ser claro, do contrato a amarração do contrato de forma a afastar a responsabilidade do condomínio em executar em seu nome próprio e conferindo tão somente à garantidora a possibilidade de fazer a execução dos valores, dada a correta cessão, e os precedentes chamam sim de cessão, tá? De cessão dos créditos. Então a gente tem essa amarração dessa forma. É tanto que quando muitos síndicos tenham a praxe ainda de não consultar o seu setor jurídico e realiza determinados contratos, e só a título de curiosidade, antes de você passar para Tiago fazer um comentário a respeito disso, o que é que acontece? Eu tive 3 condomínios em que a prestadora de serviço ela declinou os contratos. Né, a garantidora ela declinou e ela justificou que não tinha interesse na renovação daquele instrumento porque havia uma morosidade no judiciário da nossa região e em comparação aos outros estados que ela atuava, ou seja, então essa burocracia não era interessante porque um dos diferenciais da garantidora que ela chega de forma agressiva no condomínio, é dizendo que eu cobro de forma incisiva, eu cobro muitas vezes, espero que o Tiago não faça isso, melhor que o seu setor jurídico, porque eu vou garantir isso e aquilo, e sem muitas vezes conhecer a realidade do mercado local. E quando se depara com a situação do judiciário, ela vê que a cobrança é tanto quanto o jurídico do condomínio já fazia. Só que para o condomínio que já está recebendo pelo aquele percentual fixo, é indiferente, né? Mas o que ela prometeu em assembleia, que ela tinha tempo e gordura para esperar, na verdade, ela não teve. É tanto que ela declinou os 3 contratos. E aí, o síndico volta para o jurídico. Doutora, mas eu não quero. Ela quer declinar, mas eu não quero. Quais são? E o que é que eu tenho direito? Me deu o contrato. Aí agora ele vem dar o contrato pra gente. Essa sua consideração é interessante, Nádia, e me leva a duas perguntas e também nós teremos também um desabafo da nossa colega aqui na última manifestação. Mas, Tiago, antes disso, eu queria saber de você e de Nádia tirar o seguinte questionamento. Primeiro, jurídico do condomínio e o jurídico da garantidora. Dá para conviver? Dá para ter uma relação harmoniosa? Podemos coexistir? Qual o caminho? Vejam, sexta-feira no Globo Repórter, né? O que vivem, onde comem, o que fazem. Ele ou eu primeiro? Não, primeiro eu vou passar isso para ele. Para o nosso convidado, né? Eu vou passar para ele por uma questão de cortesia. Vê só, Tiago, como eu falei no início, tá? Eu acho que a assessoria jurídica do condomínio, ela não é só cobrança. Óbvio, a gente tá falando de dinheiro aqui, ninguém quer fazer renúncia de receita, certo? Mas, amigo, se tá dando certo, para que mexer? Se aquele advogado já conhece a realidade do condomínio, já conhece a realidade da região. Normalmente eu vejo que dá para funcionar muito bem. Porém, entende-se que quando entra uma garantidora e ela passa a fazer antecipação dos recebíveis, o dinheiro passa a ser dela. Dinheiro dela, ela quer acompanhar o andamento desse dinheiro, certo? E quando entra o advogado já do condomínio, quando tem ações já em andamento, nada mais justo que esse advogado continue com essas ações. Não precisa tirar essa cobrança que está lá já com o advogado. Porém, as cobranças de hoje para frente, tá? Isso aí sim é de fato com a garantidora, e daí ela pode nomear qualquer outro advogado,
de confiança dela, mas sempre vem com o advogado parceiro do condomínio, tá? Ela tem escritório lá próprio que trabalha com ela, que dá toda a assessoria, tá? Mas faz esse trabalho muitas vezes em conjunto, sim, com o advogado do condomínio. Eu não vejo problemas, tá? Eu não vejo problemas. O que eu vejo no dia a dia mais é na questão da entrada, certo? Até mesmo porque não é uma matéria nova, tá? Não é uma coisa que os advogados estão habituados a lidar, então eles mesmos já vê a contratação da cobrança garantida como uma barreira, tá? Mas não somos inimigos, somos parceiros, somos contratados pelo condomínio para prestar o melhor serviço. Mas aí dá para funcionar muito bem. Cara, e tem histórias de casamento, né? Tem histórias boas entre garantidoras e advogados que funcionam muito bem. Mas aí, Tiago, eu vou pegar a parte prática. O contraponto, doutora Nádia. Porque quando eu vou falar da realidade do que eu vivencio, do que eu presto serviço. As coisas não são tão floridas assim? A doutora aí, ela chega, olhou para os nossos seguidores assim e disse, não é assim. Não é assim. Porque, de fato, com raríssimas, e aí eu vou dizer com 2% doutora, de exceção. Diga que eu sou uma exceção. Você é uma exceção, tá? Até porque, gente, Tiago é meu esposo, né? Pra quem ainda não sabe, Tiago Correia é meu esposo. Eu achava que era coincidência, você ser Nádia Correia e ele ser Tiago Correia. Já pensou que a família Correia, né? Ora! Para quem não sabe, Tiago é meu esposo, realmente ele oferta o serviço da garantidora, mas nem todos os prestadores têm uma abordagem da forma que o Tiago se apresenta, e eu vou falar do Tiago, não vou citar nomes justamente de outros. Existe sim alguns prestadores de serviços que quando chegam nas assembleias, chegam de forma cortês, enaltece o trabalho do jurídico do condomínio e justificando a necessidade desse trabalho em conjunto. Porém, há outros prestadores que chegam, de fato, desmerecendo a atuação do advogado, como se ele fosse o santo milagreiro que fosse resolver todo o problema do condomínio. E na prática não é. Muitas vezes ele vem de outro estado, chega naquele mercado local achando que vai resolver tudo a toque de caixa, com um simples estalar de dedos, prometendo mundos e fundos, inclusive afirmando categoricamente que em curtos períodos ele vai reduzir a inadimplência, inclusive a taxa da manutenção. Ele chega dizendo que vai reduzir, inclusive, aquela taxa de serviço. Digamos que ele aprovou 8. Ele, não, em 3 meses a gente consegue reduzir para 6, porque a gente vai reduzir a inadimplência. E aí, o que é que acontece? Ele se depara com a rotina do judiciário. E quando ele chega, ele viu que ele não conseguiu. Muito pelo contrário, a inadimplência aumentou. E aí ele vai querer reajustar aquela taxa de serviço. Por isso a importância da gente fazer esse parecer e deixar bem amarradinho e orientar tanto o síndico quanto a Assembleia. Por isso que eu digo a todos os síndicos que eu presto serviço, só contrate com muita conversa, com muito esclarecimento perante a Assembleia. Porque posteriormente, quando esse condômino que era adimplente e passou a ser inadimplente, for pagar, ele vai dizer que é um absurdo, que são juros abusivos, que ele não foi esclarecido disso nem daquilo outro. E quando ele já tem aquilo discutido na Assembleia e ele, inclusive, participou daquela escolha, esse argumento ele não vai poder utilizar. Por isso a minha fala de dor, no caso, porque... Tô percebendo. De dor, porque eu fui muito bombardeada no começo, e olha que eu não me manifestava contra, até porque, por saberem que Tiago era meu esposo, os síndicos tinham receio de dizer, doutora, eu quero que você faça o parecer. Então, o que é que eu fazia? Quando os síndicos, e aí eu tenho, graças a Deus, síndicos que, de fato, não levava pela questão do meu casamento, né, da pessoa do meu esposo, ele é um prestador de serviço, então ela vai entender. Não, doutora, eu quero. E eu dizia, não, esse parecer eu vou pedir para o senhor consultar um outro profissional, porque é a empresa do meu esposo. Eu vou fazer das outras empresas. E até hoje a gente tem essa prática justamente para evitar esse tipo de situação. Só finalizando, Tiago. Então, as empresas que chegaram no mercado, porque eu preciso concluir. Que as empresas que chegaram falando a respeito de que faria esse milagre, de que reduziria isso e aquilo, na prática, algumas delas declinaram. Inclusive, uma que chegou muito de forma agressiva no mercado, reduzindo as taxas, elas declinaram o contrato pela morosidade que estava dentro do... que tem na nossa região. E daí, em outras empresas, a gente convive pacificamente. E muitos prestadores, quando vão se apresentar, ofertar o seu serviço, eles falam da importância de se manter o jurídico do condomínio, que, de fato, a atuação de um advogado para com o condomínio não é somente cobrança.
Não se restringe a somente cobrança. O advogado do segmento condominial, a assessoria, ela tem um leque de serviços. E a cobrança é apenas um. Então, eu parabenizo os prestadores das garantidoras que enaltecem e tratam da importância de se manter o jurídico prestando serviço para o condomínio. Muito bem. Só lhe interrompendo até porque eu vou lhe fazendo algumas perguntas. Como todos perceberam, e até pela emoção? Até pela pontualidade e capciosidade das perguntas, eu não sou casado com o Tiago. Eu sou casado com a minha amada Renata Albuquerque e vou lhe fazer mais uma pergunta, Tiago Correia. A administradora pode ser garantidora, amigo? Ui. Rapaz, primeiro eu vou voltar, antes da sua pergunta, eu vou começar do fim da fala da doutora Nádia em aceitar os parabéns que ela deu para as empresas, né? Porque eu me coloco aí, eu me incluo aí. E da verdade, Tiago, isso que Nádia falou agora até em tom de desabafo, é uma verdade. E eu sendo prestador e ela sendo advogada de alguns condomínios que eu tive contrato, a gente teve divergências, tá? Chegou ao ponto ela querer interferir na minha taxa. Eu disse, amiga, você é advogada do condomínio, você não é da empresa, não. Vá tratar do contrato lá. Então, assim, a gente busca o melhor para o condomínio, de fato, tá? Isso aí foi perfeito, que essa atitude dela, sempre, né? Eu não vou esperar nada diferente dela, porque ela sempre vai me mostrando o caminho correto. A gente estava numa disputa de um contrato recentemente, onde éramos em 3 garantidoras, certo? 4 garantidoras. 4 garantidoras. Uma se apresentou tendo autorização do Banco Central, ou seja, os condôminos não têm esse conhecimento, infelizmente, certo? Então eles, tem autorização do Banco Central, não sabe onde está entrando. A outra fala que, como colocação direcionada, a sede dela é em Maceió, então o condômino vai saber onde ela tem uma sede, certo? E Nádia veio com um parecer dizendo que não ia fazer, veio com a fala dizendo que não ia fazer o parecer pessoal. O Tiago Correia é meu esposo, então por questão de ética eu não vou fazer o parecer do contrato dele. Um outro advogado da administradora vai fazer o parecer. Pô, sensacional, né? Se vira aí, Tiago. Então, assim, isso é muito bom para o mercado, quando você coloca essa imparcialidade, você passa para o condômino aquilo que ele precisa saber, tá? Nessa questão, Tiago, de administradora ser garantidora, particularmente eu como síndico, eu vejo como um conflito de interesse, tá? Ela pode ser? Pode. Não tem nada que a proíba, certo? Desde que ela tenha um contrato com o condomínio que não seja leonino, que não seja agressivo, que não deixe o condomínio amarrado e ela cumpra com o objeto contratual sem pegadinhas, não vejo nenhum impedimento. Mas eu vi aqui recentemente uma garantidora, tá? Com atuação como administradora, certo? Que não tinha nem KNAI de cobrança e não tinha nem registro no Conselho Regional de Administração. E daí eu pergunto, você é o quê? E daí o condômino, muita gente não tem conhecimento disso. O síndico não busca esse conhecimento. Uma outra administradora não faz essa pesquisa prévia. Você está entendendo? O condomínio não tem uma assessoria jurídica para orientar. E os condôminos passam a pagar pela conta final. Entendeu? Porque eu costumo dizer ainda porque só existe roubo de relógio porque tem quem compre. Então isso é uma máxima muito presente no segmento condominial. Eu particularmente eu sou contra e falo muito para que não, ou seja, que o condomínio busque empresas apartadas das prestações de serviço. Muito bem, amigo. E aí, já começando Eu vi que tem um desabafo, aí você disse que alguém fez um desabafo. Calma, chegaremos nele, porque vão surgindo alguns questionamentos que a gente tem que aproveitar a oportunidade e fazer, até de ordem prática. A gente não falou sobre prazo contratual. Como geralmente se dá a estipulação desses prazos, se a gente tem, quais são as amarras contratuais que geralmente você vê na questão de rescisões antecipadas, como é que na prática você vê isso no dia a dia, você tem desenvolvido isso no dia a dia? Pergunta também que faço rapidamente à doutora Nádia, vou pedir que as perguntas comecem a encurtar, até para a gente garantir aqui o nosso tempo de conclusão do programa.
Comigo? Pode começar por você, amigo. Então, normalmente isso é uma relação jurídica cada condomínio com cada empresa, certo? Isso aí é particular a cada um deles. E daí a empresa, ela lança uma proposta com o condomínio com uma determinada taxa de serviço e um prazo contratual. O condomínio aceita aquele prazo contratual de acordo em cima daquela taxa de serviço da empresa. Hoje no mercado a gente vê situações de 12 e 24 meses, tá? Eu não vejo nenhum prazo contratual diferente disso, porque tudo vai se dar, Tiago, em cima daquele valor de inadimplência. Ou seja, o condomínio tem uma inadimplência de 30% e a empresa, óbvio, precisa de um prazo para trabalhar aquela inadimplência e fazer um ponto de equilíbrio, tá? Então vem da casuística da situação financeira. Normalmente sim. Normalmente sim. Não vejo como uma regra. Mas tá? a gente tem o quê? Um prazo médio de 12 meses, 24? Quanto maior o prazo contratual, menor aquela taxa de serviço. Perfeito. O que a gente vê na prática, Tiago, dos contratos é que se você rescindir antecipadamente, por qualquer que seja o motivo, aí vem a situação das multas, certo, do pagamento em 30 dias, mais a cláusula penal. Sempre enfim. Um momento muito tenso. Exatamente. É essa a questão. Mas os prazos, de fato, dos contratos inclusive, eu estou com 4 para analisar. São nessa esfera. São de 12 meses, de 24 meses. O que a gente vai se ater porque algumas, por exemplo, dizem, você não tem multa comigo. Você pode rescindir a qualquer momento, desde que você permita que eu continue cobrando. Não revogue a minha continue procuração. Cobrando o crédito do objeto Outras da já antecipação. dizem, não, se você rescindir comigo antes do prazo pactuado, você vai pagar, tem que me devolver tudo que eu garanti em 30 dias... Você me deu o aviso hoje, você vai ter 30 dias para me devolver tudo que eu garanti até agora. Ainda vai incidir juros, multa, correção, cláusula penal de 10%. Praticamente o condomínio ele se endividou todinho. Na verdade, o que a gente tem na Assembleia, Tiago, é um condomínio, tá, que de fato não tem mais solvência financeira por conta da inadimplência ali. Eu pego condomínios com 68% de inadimplência. Aí é inexequível. Você tá entendendo? Então, assim, é inexequível, é uma falta de gestão, é uma falta de conhecimento, é uma falta de suporte administrativo. Você tá entendendo? Mas só que o condomínio precisa funcionar. Então, aí, quando a Assembleia tá acontecendo, que empresas falam, eu vou colocar uma taxa de serviço, um exemplo, 3%, certo? O morador, ele não quer saber, 3% corresponde a 3 mil, um exemplo, tá? Ele não quer saber o que está no contrato. Ele quer aquela de 3% porque ele só vai pagar 3 mil. Ele não quer saber que aqui ele vai pagar 5 mil, ele não tem nenhuma amarra contratual, que ele está livre. Então, assim, o que é que eles dizem? E ainda tem outras que colocam 7, nesse exemplo que eu estou dando, 3, 5, 7. E tem outras que dizem que vai colocar 7 e que em 3 meses vai reduzir aquela taxa de 7 para 5. Ou de 7 para 3. E daí o condômino ele faz essa conta. Não, vamos contratar aquela maior, porque aquela vai baixar a taxa. Aquelas outras são fixas. A de 5 é fixa. E a de 3, se a inadimplência aumentar, ela aumenta para 5, para 7. Então vamos pegar logo a de 7, porque é certeza que aquela taxa vai baixar. Isso já aconteceu comigo, tá? E o dispositivo que eu fiz na hora lá, infelizmente, foi esse, ó. Tudo bem, empresa. Você está vendendo isso para os condôminos e eles vão acatar isso, eu concordo. Agora, vamos deixar registrado em ata que se você baixar a inadimplência, tá, desse condomínio em 3 meses, a minha empresa acredita R$100 mil na conta do condomínio. Se você não baixar essa inadimplência em 3 meses e a sua taxa, a sua empresa acredita R$100 mil na conta do condomínio e você declina o contrato. Pessoal, não se assustem, vocês vão ganhar 100 mil de qualquer jeito em 3 meses. Vamos registrar? E daí a empresa não quis. Por quê? Porque a gente sabe que não é uma verdade. A gente sabe que na hora de vender, você está entendendo? Você oferece tudo aos condôminos. E eles estão ali querendo aquela situação. Na verdade, eles precisam de dinheiro para continuar fazendo a manutenção do condomínio, fazendo a valorização do empreendimento. Você está entendendo? Então, assim, esses momentos eu acho que bastante importante para que a gente dê esse conhecimento para a população. Então, quanto mais momento tiver de orientação, principalmente com as perguntas da Comissão de Direito Condominial aí de Pernambuco, eu acho sensacional. Do grupo de trabalho, do grupo de trabalho de Direito Condominial. Tiago,
a gente não pode deixar de te perguntar o que é que nosso... Amigo, depois disso você pode perguntar o que é que, tudo aí. o que é que nosso seguidor, o nosso ouvinte, aquele que nos acompanha aqui agora, o síndico ou então o próprio advogado, o que é que ele deve necessariamente observar numa empresa que se presta a fazer o serviço de garantia? Existe um checklist? O que é que você recomenda? A gente tem que olhar impreterivelmente tal qual a gente já recomenda com as administradoras a questão do capital social. A gente precisa fazer alguma comprovação, pedir alguma comprovação de lastro financeiro. Quais são as dicas que você daria rapidamente para o nosso seguidor para observar no aspecto da contratação? Claro que independente da questão contratual, que como vocês já viram, é de imprescindível análise pelo departamento jurídico do condomínio. Antes de você dar a dica, Tiago, é importante a gente falar sobre uma das coisas que não tá perguntada aqui, a questão do valor que se garante. Porque, por exemplo, eu tenho contratos em condomínios que a garantidora diz que só vai garantir até 30% do valor do imóvel. Então, o imóvel que vale 100 mil, ela só vai garantir. Quando chegar em 30%, ela para de garantir e aquela inadimplência retorna para o condomínio. Já tem outras que é 50% do valor do bem. Na prática, não sei se você pode inserir isso já nas dicas. Enfim, o que é que você aconselha ao síndico? Até porque eu entendo que essa seletividade... Mas todos os contratos têm um prazo, tá? Não, o prazo, não, veja, o prazo... O valor, ele tem um percentual. O prazo eu entendo como razoável. Né? Não, desculpa, o valor... Agora, a garantidora não é o valor ad eterno. Agora, o percentual, me parece que existe uma certa seletividade e que tem a ver... entendo eu, com a questão da limitação do lastro financeiro. Tá. Vamos lá, legal. A questão do lastro financeiro eu acho importante, tá? É uma exigência formal, a priori? Não, tá? Porque o que é que acontece? Naquele exemplo lá de uma inadimplência de 30 mil mês, a partir do momento que a empresa não garante... Importante, tá? Setor jurídico. Todo contrato tem que proteger os dois lados. Então, não é só resguardar a garantidora. Tem que resguardar o condomínio também. Não garantiu é mora contratual. Isso. Não só mora, mas pedir para estipular dispositivos mais danosos contra a empresa. Valores. 50% da receita, 100% da receita. Sim, aí são as multas, né? São as cláusulas penais. Porque a partir do momento que a empresa se propõe a assumir uma inadimplência porque diz que tem lastro financeiro, que tem solvência, tem tudo isso aí, e declina um contrato por falta de uma expertise na cobrança, tá? Por falta de conhecimento do mercado local. Tá? Eu digo porque a gente roda o Brasil, Tiago, eu posso lhe dizer que nas cidades que eu atuo, eu tenho o nome praticamente de todos os magistrados. Eu sei como ele pensa, eu sei como ele atua, mais ou menos... Você tem conhecimento Sim, conhecimentos. A gente precisa ter isso. Você estuda o judiciário local. A gente estuda o judiciário local. Porque se ele não tem o direcionamento para essa visão, a gente precisa fazer um processo de cobrança, uma atuação, que ele entenda como é que se dá o processo. Tá? Então, assim, é importante para que você tenha o resultado do seu negócio. E o que é que acontece? Esse condomínio, quando tem uma inadimplência de 30%, a partir do momento que eu não garanto, eu já estou deixando de cumprir o objeto contratual do meu negócio. Certo? Porém, a empresa já tem uma inadimplência a receber de 30 mil reais. Então, se você não acompanha a solvência dessa empresa, se você não acompanha clientes, se você faz contratos por indicação, se você pega contratos só da administradora que tem ali, muitas vezes tem interesses comerciais para que vinde esse contrato, então você fica muito à mercê dessa situação. FDICs pode ser, fundo de investimento, capital próprio, pode ser uma SPE, uma sociedade de empresas, você está entendendo? Não interessa. O que interessa é que a empresa que o condomínio está firmando o contrato, aquele CNPJ, ele cumpra os objetos contratuais. Não necessariamente precisa ter uma sede na cidade, tá? Porque eu costumo dizer, você sabe onde é a sede do Visa? Não. Você sabe onde é a sede do Master?
Também não. Hiper. Mas todos os meses essas instituições lhe colocam crédito na mão para você fazer a gestão do contas a pagar. E se você não devolve, se você não cumpre aí esse pagamento, ela vai limitar o seu crédito. A mesma coisa funciona com a garantidora. Se ela não lhe der esse crédito, se ela não lhe der esse aporte, simplesmente é só o síndico rescindir essa procuração. Que o contrato, né? O próprio contrato. Revogar o contrato. Acionar esse contrato judicialmente e passar para outra. Condômino, ó, ninguém paga mais o boleto da empresa tal. Ela já tem, em 10 meses, ela já tem 300 mil naquele condomínio a receber. E daí pode ser que foi numa situação dessa, Tiago, disso que você trouxe aí, desse parecer, que possa ter acontecido. A garantidora não cumpriu o objeto contratual, o jurídico do condomínio acionou e se habilitou nos recebíveis. Porque se ela não garantiu a inadimplência, aquela inadimplência não é dela, é do condomínio. Porque o condomínio deve e o condomínio vai atrás. Então, assim, são situações que com uma boa orientação jurídica, o condomínio consegue se blindar, se respaldar muito bem. Pois bem, e agora o desabafo final da nossa colega Flávia Ventura, você estava aguardando, ela diz o seguinte: observa-se que em algumas situações temos uma aprovação de uma garantidora em assembleia e o grupo gestor do condomínio não tem uma assessoria jurídica ou um apoio da administradora para analisar o contrato, né? Que às vezes são bem leoninos. Exatamente. Isso aqui nós já discutimos e a importância. E é pensando nisso que levanta os seguintes questionamentos. Será que diante da ausência de uma legislação específica, que nós também já reclamamos, acerca das garantidoras dos condomínios, é legítimo afirmar que a utilização desse mecanismo seria uma forma mesmo de combate à inadimplência? E ela conclui: garantidora de receita no condomínio, solução ou cilada? E aí, com esse desabafo e essa reflexão, eu gostaria que você fizesse os seus comentários e já as suas considerações finais, meu querido Tiago Corrêa. Rapaz, que desabafo, hein? Quem foi? Doutora Flávia Ventura. Legal. Parabéns, Flávia. Com certeza vive ativamente o segmento condominial, né? Então, o que é que eu vejo? Hoje, Nádia já começou falando do serviço de cobrança garantida, né? Que teve uma acessão muito grande na pandemia. Mas não foi só a cobrança garantida. Eu vejo que foi a cobrança e a portaria remota. Veja bem, são dois serviços que nem todo condomínio tem indicação, mas levam a solução e uma tranquilidade para aqueles que têm necessidade. E daí eu saio da cobrança garantida e da portaria remota e entro para advocacia condominial e engenharia condominial. São duas prestações de serviço que eu não vejo mais como retroceder no segmento condominial. Ou seja, o síndico, ele precisa estar cercado de bons prestadores de serviço. Ele precisa ter, sim, uma assessoria jurídica, certo? Própria, independente. Ele precisa, sim, muitas vezes ter a parte da engenharia condominial para que dê esse suporte para ele. Eu sou muito desconfiado do síndico, muitas vezes inocente, que ficam satisfeitos com a questão da advocacia que é oferecida por administradora. A gente sabe que é uma prática ilegal, certo? Onde o advogado muitas vezes está ali, não sabe quem defende, se ele defende quem paga ou se ele defende quem está com a caneta. Então, assim, é uma coisa muito delicada para se lidar. E quando você vem com um serviço de cobrança direcionado por alguém e você não tem esse suporte para lhe respaldar, eu vejo que você fica muito refém, tá, do seu conhecimento, da sua pesquisa e da empresa que você vai contratar. Como eu já disse, nem todo condomínio tem indicação para cobrança garantida. Tem sim condomínios que têm a necessidade e que com a cobrança garantida é uma ótima solução. Tem condomínios que não têm necessidade e realmente você não tem para que onerar as contas do condomínio, certo? Com a contratação de uma cobrança garantida e muito menos ficar refém dessa prestação de serviço. Então, amigo, solução ou cilada? Rapaz, então, aí eu vou para o juridiquês. Depende. Você tá entendendo? A resposta padrão de 95% dos advogados. Porque vai depender da realidade daquele claro, condomínio. Amigo, só que você tá entendendo? Doutora Nádia. Ele vai dar as considerações ou eu já posso... Sim, não. Você tem um comentário? Não. Meu comentário, mas antes de você... Falar? Vai, porque ela quer fazer um comentário. Então a gente subverte a ordem. Acho que eu tenho um pouquinho da dor da doutora Flávia, né? E
Na realidade, o depende é o mais usual. Vai ter condomínios que têm perfis e que vai ser uma solução para quem precisa daquilo rápido. Mas desde que tenha um jurídico atuante que revise aquele contrato, que modifique as cláusulas que sejam prejudiciais ao condomínio, até porque o acordo ele é um pacto de vontade, né? Um instrumento onde tem que ter a vontade de ambas as partes e um senso comum. Que sejam discutidas, né? Exatamente. Quando você recebe um contrato e você só assina, não tem direito de modificar, algo já não está muito bacana. Aquilo não é um contrato de adesão, estou aderindo, pronto, acabou, se concordo. Então, se você não tem essa oportunidade de discutir, corra, que é cilada. Mas se você pode discutir e adequar a sua realidade, então talvez seja uma solução. Desde que não desmereça a assessoria jurídica ao condomínio, até porque são serviços distintos. Então, síndico, se você está sendo direcionado por quem quer que seja a contratar sem que um jurídico seu, quando eu falo seu do CNPJ do condomínio, sem que tenha qualquer um outro interesse agregado, se você não está sendo orientado a contratar com essa consultoria, corra que é cilada. Muito bem respondido pela doutora Nádia, não? Pois bem, Tiago, suas considerações finais, por favor. Já, né? Creio que sim, né? O tema é muito bom, né? Já. Tem uma coisa, Tiago, que eu acho interessante que a gente fale, tá? Porque quando você, muitas vezes, a garantidora, ela é vista como uma instituição financeira. E aqui nesse programa a gente já deixou claro que não somos instituição financeira, certo? Garantidora faz empréstimo? Garantidora não faz empréstimo. Como você mesmo me corrigiu com a questão de honorários, certo? Honorários advocatícios, certo? De cobrança, aqui para ser mais preciso, a garantidora ela não faz empréstimo. Ela só acata o que foi decidido em assembleia. Porém, tem uma modalidade chamada compra de inadimplência. Ou seja, a cobrança garantida é a receita do condomínio todos os meses de hoje para frente. Mas para trás existe um passado, existe um passivo, existe uma inadimplência. E eu costumo dizer que síndico gosta muito de fazer gestão com dinheiro. Se tem dinheiro para fazer gestão, tá valendo. Se não tem dinheiro para fazer gestão... Nem candidato tem no dia da Assembleia. Não tem. Então, o que é que eu falo como síndico? O condomínio que contrata uma empresa de cobrança garantida, ele não mais tem necessidade de vender aquele passivo. Porque se a cota condominial é um rateio de despesas e de hoje para frente ele tem a certeza do recebimento, para que ele perder um deságio para a venda desse passivo, se as contas dele estão pagas, salvo em situações pontuais e emergenciais que o condomínio precise sim de um aporte financeiro e ele pode transformar aquele passivo num ativo. Para essa operação, Tiago, recomenda-se, e as empresas só fazem com decisão assemblear, tá? Porque nesse momento o condomínio ele faz renúncia de receita. Então ele não recebe 100% daquele principal. Ele recebe 100% menos um deságio, certo? E daí o síndico não pode fazer renúncia de receita. Então, para esse segundo momento, ele precisa de uma assembleia. Existe essa operação, certo? E existe uma segunda operação, que é a operação futura. Tipo, o condomínio vai fazer um retrofit em um elevador, um retrofit em uma fachada, e ele precisa de volume financeiro. Então, para que o mercado financeiro, infelizmente, no Brasil, ele ainda eu não vou chamar de limitado. Mas tá? Engatinha mesmo. Engatinha. Então, assim, para você ver, não tem o condomínio como um bom cliente. Na verdade, ele é um ótimo cliente. Então, quando você vai fazer um retrofit, você precisa de um volume financeiro. A garantidora, você lembra que ela antecipa o resultado da cobrança. Então, o condomínio pode fazer uma taxa extra longa e a empresa antecipa o resultado dessa cobrança, certo? E daí faz com que o condomínio tenha lastro financeiro, tenha volume e possa negociar com esse prestador de serviço a melhor forma de pagamento. Então, são 3 serviços envolvidos por uma empresa propriamente de cobrança garantida. Você foi além das suas considerações, você praticamente levantou aqui a pauta para um próximo programa. Então eu vou pedir agora para você se despedir do pessoal e a gente poder encerrar aqui o nosso programa do dia de hoje. Pessoal, para mim é satisfação estar conversando com vocês. Hoje, do lado de cá, amanhã
desse lado, tá? Levando conhecimento, tá? Para o segmento condominial. Eu, enquanto síndico, tá? Eu me proponho, independente de contrato, tá? Conversando com todos os síndicos, toda administradora que tem dúvida, a gente faz uma apresentação, um workshop nacional, Tiago, falando sobre o tema desmistificando a cobrança garantida, onde a gente leva esse conhecimento. Então eu digo que a gente não vende contrato, a gente vende solução financeira. Então para cada condomínio é uma necessidade. Então fico agradecido, tá? Pela oportunidade, pelo espaço, e estamos à disposição, porque ter confiança é tudo, né? Então sem confiança você não pode fazer muita coisa. Pois obrigado. Bem, já encaminhando também para os agradecimentos, né? Agradecer a sua participação, Tiago. Agradecer aqui Rapaz, eu esqueci daquela câmera, eu só olho para aquela. Agradecer ao meu amigo e host, Tiago Oliveira, que está aqui dividindo. Tiago Bonner. E dar um abraço aqui, mandar um abraço para o nosso amigo Francisco Vasco, que, né, levou falta hoje. Agradecer a todos vocês que nos acompanham. Aperta aí, clica aí, segue a pauta. Acompanha os nossos canais no Instagram e no YouTube. E sempre um prazer trazer para vocês o que há de melhor e mais atual no segmento condominial, proporcionando conhecimento e, enfim, desmistificando tudo que é tema relacionado a esse segmento tão amplo, né? Eu costumo dizer que em condomínio não há monotonia, todo dia surge algo novo que lhe motiva, que faz você estudar, faz você buscar. Não tem como é que eu posso dizer? Não tem uma rotina, sempre tem algo novo que vai te impulsionar. E é isso, sejam bem-vindos ao Segue a Pauta. Muito obrigada. Sempre, né? Pois bem, eu gostaria de fazer um agradecimento final, mais uma vez, aos meus queridos integrantes do grupo de trabalho da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pernambuco, principalmente nesse programa de hoje, do pessoal do grupo de trabalho de Direito Condominial. Agradecer a Tiago, foi muito esclarecedor. Acho que isso é um tema recorrente, a gente sempre tem que estar discutindo. Acho que a gente tem que ouvir outros síndicos, né? Ouvir outros síndicos que não têm tanta experiência. E isso é um tema que ainda vai gerar muita discussão, como vocês viram pelos próprios precedentes que nós trouxemos, e vamos aguardar, né? Enquanto a gente aguarda, a gente agradece mais uma vez aos nossos patrocinadores, principalmente a Eleal, a Alpex Gás, a Pague Seu Condomínio, a Live Portaria, também a Elemac e a Lima Soluções Prediais e a Safe Condo. Algum comentário final, amigo? Final. Uma parte muito importante, Tiago, saber como é que se dá a forma da cobrança para o condômino. Não é só acreditar o dinheiro na conta do condomínio, mas sim como que vai se dar, a forma que vai se dar essa cobrança ao condômino. Então, tem outras séries a ser discutidas sobre a questão da cobrança garantida, tá? Eu entendi que você quis fazer... A gente pode trazer até outros síndicos. Síndicos que tenham o serviço dentro do seu condomínio para fazer a sabatina para Tiago. Até porque esse síndico também, ele fala muito, né? Exatamente. Ele monopolizou aqui um bom tempo do nosso podcast, mas é sempre um prazer. Pessoal, muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram e também no próprio YouTube. Ativa lá o sininho para os novos programas. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou Tiago Oliveira e você continua seguindo a pauta. Segue a pauta. Até mais. Safe Condo. Moradores acessam por biometria. Safe Condo. Visitante monitorado. Safe Group. A maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group. Solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é Safe Condo. Sua portaria remota. Safe Group. Powered by Servipa.